Então vamos falar um pouquinho de hipertensão intracraniana. O que é que acontece? O cérebro ele fica dentro de uma caixa fechada, né, que é a caixa craniana. Qualquer evento que aumente o volume dessa caixa craniana, isso vai ter alguns sinais e vai repercutir gerando hipertensão intracraniana. Então, se tiver um acúmulo de líquido, se você tiver um tumor que aumenta ali de volume, se tiver algum evento vascular, um isquemia, uma hemorragia, isso vai aumentar a pressão intracraniana e isso vai dar uma sintomatologia no paciente. Então, o que é que você precisa saber de hipertensão intracraniana? Número 1 é você entender essa lógica. A caixa craniana, ela não se expande, então qualquer evento que leve ao aumento do volume lá dentro do crânio, isso vai gerar um sinal de hipertensão intracraniana. E quando você tem algum sinal de hipertensão craniana, o paciente tem um evento que leva a hipertensão intracraniana, você tem que resolver. Por quê? Porque o neurônio ele não tem a capacidade de regeneração. Então, se você tiver um dano cerebral, isso pode ser irreversível, dando uma sequela grave para o paciente. Então, o primeiro fator que você tem que entender é isso, essa lógica. E se a pressão aumenta, o que é que você tem que fazer? Resolver o problema. Se for o líquor, se o paciente tem hidrocefalia, você coloca uma válvula. Se for um tumor, muitas vezes você vai ter que operar para retirar aquele tumor. E algumas vezes você vai ter um edema, um swelling, que vai ser algo transitório, teve hemorragia subaracnoide, obstruiu o ventrículo, aumentou o líquor. Ou esse paciente teve um trauma, tem um brain swelling, não está tão grande o edema, mas está aumentando a hipertensão intracraniana. Nesses casos, você tem que monitorizar a pressão intracraniana. Você pode monitorizar como? Colocando um monitor de pique intraparenquimatoso, subdural, ou utilizando um sistema que você também tem a capacidade de resolver, que é o sistema ventricular. Então você bota uma derivação ventricular, que ela pode ter o catéter de fibra ótica para você medir a pressão, e também tem a capacidade de drenar. Desvantagens, chance de infecção. Quando você compara um catéter intraparenquimatoso com um catéter intraventricular, o catéter intraventricular tem uma chance de infecção muito maior, e uma ventriculite, isso é sério. Então você tem que ponderar essas decisões. O motivo do aumento da pressão intracraniana, se for hidrocefalia, claramente a DVE ela vai ter capacidade de resolver também. Se for o brain swelling, que tem um edema difuso, o ventrículo está pequeno, você pode usar esse monitor para estar medindo a pressão e aí sim fazer outras medidas clínicas que o intensivista vai fazer e vai te ajudar a controlar a pressão intracraniana. Então é muito importante, para mim é um dos conceitos mais importantes de neurocirurgia, você entender isso, onde o cérebro está, os eventos, quais são os componentes que podem levar ao aumento da pressão intracraniana e saber, aumentou a pressão intracraniana, isso deve ser resolvido, você tem que ir atrás da causa do aumento da pressão intracraniana. Se for algo que você acredita que é transitório ou você não tem condições de estar avaliando neurologicamente desse paciente, ele teve um TCE, ele está entubado, tem esse brain swelling, você às vezes tem que monitorizar. Esses conceitos são essenciais para quase tudo da neurocirurgia. Se você for falar de tumor, evento vascular, trauma craniano, que é o grande volume da neurocirurgia. Então, entenda esses conceitos, que isso, sem dúvida, vai te ajudar muito no dia a dia da neurocirurgia.